Olá pessoal, hoje eu trago para a nossa reflexão esse livro do Rousseau, Origem das Desigualdades Sociais entre os Homens. 100 anos mais tarde, o Engels escreveria Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu trago essa reflexão para nós porque eu vejo que a questão da propriedade privada hoje, o excessivo valor que nós damos a ela, é a causa da maioria dos problemas que nós temos. A propriedade privada, assim como o Estado, é uma construção social. Rousseau mesmo diz no seu livro que o primeiro que cercou uma área e disse isso é meu, se alguém tivesse dito a ele, louco, a terra é de todos, os frutos delas devem ser divididos, etc., pouparia uma série de guerras, de mortes, de misérias e assim por diante. A nossa Constituição garante que a propriedade privada está subordinada ao direito à vida. Por isso que ninguém pode sair matando caso uma terra seja ocupada, apesar de muitos quererem mudar essa legislação, ou um imóvel que atrapalhe o desenvolvimento de uma cidade, ou mesmo uma propriedade de terra, um sítio, pode ser desapropriado para se construir uma estrada e coisa assim para beneficiar a coletividade. Mas o fato é que isso se aplica em raras exceções. Na maioria das vezes, o direito à propriedade se sobrepõe ao direito à vida e o direito à coletividade. E qual é o fundo de toda essa crise que nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil? É a falta de recursos para desenvolver políticas públicas que beneficiem os mais pobres. Saúde, educação, segurança, transporte, esporte, lazer, etc. E por que isso? Porque o Estado está quebrado. O Estado está quebrado por quê? Porque ele está endividado. Então ele arrecada e mais da metade da sua arrecadação vai para pagar títulos da dívida pública que estão na mão de algumas pessoas, ou seja, multimilionários se apropriam do recurso do Estado, que deveria estar garantindo as políticas públicas, e isso tudo em nome da propriedade, porque eles têm o direito de receber esse benefício. Ou seja, a vida de milhões, nós estamos aí num caos social, porque algumas pessoas têm o direito à propriedade, de títulos públicos que devem ser recebidos, e essa dívida tem que ser arcada com o sacrifício de todos. Isso pode ser modificado, Não negar o direito a essa propriedade, mas pode ser flexibilizado, pode ser alongado esse prazo, pode ser revisto, pode ser diminuído esse direito até que as coisas sejam solucionadas. Então o direito à propriedade ele se torna uma coisa assim, quase que um deus, E faz com que as pessoas se matem, que a sociedade entre numa crise sem precedentes para garantir esse direito. Então nós temos que pensar nisso. E muitas vezes, os conservadores usam a fé cristã, a palavra, para justificar o direito à propriedade. Vamos ver como que os primeiros cristãos pensavam sobre esse assunto. Se nós pegarmos o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, lá está dito assim: a multidão dos fiéis tinha uma só alma, um só coração. Não chamavam de propriedade nenhuma de suas posses, ao contrário, tinham tudo em comum. E no 34, não havia indigente entre eles, pois os que possuíam campos ou casas os vendiam, levavam o preço da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. A cada um era repartido segundo a sua necessidade. Então veja, é um absurdo que hoje o mundo coloque aí, no Brasil nós temos quase a população da Venezuela em situação de desemprego, trabalho precário, fome, miséria, e aí você, em nome da propriedade de alguns, coloca essa multidão de pessoas, pessoas que ainda nem nasceram, pessoas que estão no ventre de sua mãe, crianças, estão destinados à miséria, à fome, a uma vida miserável para garantir o direito à propriedade de alguns. Vamos reler Rousseau, vamos reler Engels e vamos pensar se realmente isso não é uma questão ideológica também. Propriedade privada deve ser, sim, deve subordinar a vida de tantos para garantir a de alguns só em nome desse direito? Fica aí essa interrogação.